Olá, seja muito bem-vindo a mais uma sessão Pipoca Espiritual. E hoje é uma pipoca espiritual mesmo, porque hoje a gente vai falar de um filme E a Vida Continua, baseado no livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e que tem muito ensinamento sobre a continuação da vida, né, Damião? Muito mesmo, e a vida continua, um filme de 2012. O lançamento foi 14 de setembro de 2012, 1h38. O diretor é Paulo Figueiredo, a Amanda Acosta é Evelina, o Luiz Bacelli, que já retornou ao plano espiritual em fevereiro de 2013, também está no elenco, Ana Rosa, produção de Oceano Vieira de Melo, o amigo, um grande abraço ao amigo Oceano Vieira de Melo, que fez a produção de E a Vida Continua. Ernesto e Evelina, Tatiana. Sim, a história de Ernesto e Evelina, mas antes de falar desses personagens, vamos deixar o nosso like aqui, segue o nosso canal, veja todas as nossas redes sociais aqui embaixo. E antes da gente começar a falar realmente desse filme, vamos rodar nossa vinheta. Agora sim, agora que a gente já rodou nossa vinheta, a gente pode falar do filme E a Vida Continua. Por quê? Porque sim, a vida continua. Esse filme conta um pouco do porquê a gente está aqui, porquê a gente passa por algumas situações e porque a gente se encontra por acaso, né, Damião? Esse por acaso é sempre interessante, né? Quanto é por acaso? Ernesto e Evelina se conhecem por acaso. Descobrem que estão indo para o mesmo local, uma forte ligação se estabelece entre os dois. A amizade que parece transcender o plano terrestre revela que suas vidas estão muito mais ligadas do que pensavam. Vou só fazer um parênteses aqui, Tati, para lembrar, né? Do A Vida Continua. É um livro de 1968, é o último da série, o 16º da coleção Vida no Mundo Espiritual, que começa com o Nosso Lar. O último da série André Luiz é esse, o 16º livro. No livro, a história começa nesse encontro de Evelina e Ernesto, numa estância de águas medicinais em Poços de Caldas. E ali também, né? Então, é esse retrato. Eles se encontram por acaso, sabendo que estão com a mesma doença renal, que deverão submeter-se a uma delicada cirurgia. Na verdade, quanto isso acaba acontecendo sempre, trazendo essa reflexão. Nada é por acaso. E a vida continua, nos traz a partir daí essa reflexão. Primeiro que a vida continua, a vida não termina com a morte, a vida continua. E essa reflexão, né, de que nada é por acaso, Tatiana. Por isso que eu falei acaso e coloquei as minhas aspinhas ali do lado. Porque quando nós nos encontramos com as pessoas é porque alguma afinidade, alguma simpatia teve entre nós ali. E nesse caso, o Ernesto e a Evelina, eles se encontraram por um mesmo motivo, que era umas férias forçadas, né? Ela fala assim no filme, nas férias forçadas que eles estavam, porque eles precisavam passar por uma cirurgia em breve. E seria mais ou menos ali próxima à data da cirurgia, muitas coincidências de que era o mesmo problema e tudo mais. E eles se identificaram logo de cara. Quantas vezes a gente não passa por isso, né, gente? Vamos refletir sobre isso. Às vezes a gente encontra as pessoas, algumas pessoas passam na nossa vida e a gente se identifica muito com elas. E é uma coisa que a gente fala, nossa, parece que eu conheço essa pessoa há tanto tempo.
E tem pessoas que a gente se identifica com elas de uma forma oposta. A gente identifica que a gente não gosta de jeito nenhum daquela pessoa, que a gente tem alguma objeção por elas ali, eu não sei, eu não consigo, por mais que ela seja legal comigo, aquilo não traz uma coisa boa. Por que a gente sente essas coisas, né? Exatamente por causa do nome desse filme, porque a vida continua. E porque então, muitas vezes, muitas coisas nós trazemos de outras vidas. Então, talvez numa outra vida, a gente tenha tido uma relação próxima com essa pessoa, que tenha sido uma experiência boa ou ruim. Então, são coisas que passam com a gente, que a gente pode analisar aí um pouquinho nesse filme. E esse filme, quando eles se encontram ali no hotel, ele tenta explicar um pouquinho sobre a espiritualidade, né? Sobre o espiritualismo, depois vem, né, o espiritismo. E ele explica uma história do cavalo e da charrete. Eu achei legal, eles colocaram essa analogia ali no filme, de forma que foi fácil da gente conseguir entender. Então, o condutor, que é quem leva a charrete ali, quem está dirigindo ali a charrete, a pessoa, né, é o espírito. O cavalo é o perispírito, ou seja, é o meio, está entre, né? E a charrete é o corpo físico, ele é levado, né, com essa conexão do espírito e do perispírito. Então, a charrete ali é o mais pesado, que é o corpo físico, né, que precisa de ajuda para conseguir sobreviver, que precisa de ajuda para conseguir se mover. Então, nós precisamos de um espírito para mover o nosso corpo físico e para ligar ali o espírito e o corpo físico, a gente precisa de uma cola, né? Precisa de um grudinho ali, que vamos colocar ali o perispírito. Tem alguma coisa no meio que faz a gente ficar entre físico e espírito. É um quase físico, quase espírito, certo? Seria a cola, né? É o que faz a gente ficar grudado, que na verdade não é grudado, mas vamos entender assim. Então, ali, quando ele traz essa história do condutor, do cavalo e da charrete, eu achei que foi bem legal quando eles conseguiram ilustrar essa história de como entender porque nós estamos aqui, como nós somos, né? Porque o espírito, ele precisa, o espírito não, o nosso corpo precisa de um condutor. Quem nos conduz é o nosso espírito. Então, se a gente não tem esse condutor, esse corpo não tem vida. Certo? Então, ficou mais fácil de entender com essa historinha, né, Damião? Sem dúvida, essa história ilustra de forma muito prática, né? E aí o filme traz, na sequência, Evelina desencarnando na cirurgia, despertando no mundo espiritual. Aí passa aqueles primeiros instantes, quando ela vê um homem que ali, exatamente Ernesto, né? O improvisado amigo que também havia desencarnado na cirurgia. Eles trocam impressões sobre os novos momentos que estão vivendo após a cirurgia e só depois descobrem que haviam desencarnado, que após a morte a vida continua. E o amor também. Porém, mesmo nesse plano espiritual, passam por provas e aprendem a trabalhar para o bem dos semelhantes. E aí aquela história também, né, na verdade, o quanto esse momento, né, na verdade, dessa passagem, né, Tatiana? Na verdade, é aquele primeiro momento ali de parecer que está numa clínica, no hospício, né? Porque todo mundo fala que já desencarnou. Esse momento de passagem, né, para nós, para todos nós, né? Acaba sendo aquelas histórias, né, de como assim, né? Como eu desencarnei se eu continuo? E a vida continua, né, Tatiana? Principalmente para quem não tem essa crença, né? Nós espíritas espiritualistas, não só os espíritas, né? Todas as religiões e todas as vertentes e filosofias que acreditam na vida depois da morte são espiritualistas.
Então, quem segue, quem acredita nisso, talvez seja mais fácil essa compreensão quando chega o seu momento de estar, de despertar num plano espiritual. Por que eu digo talvez? Porque não é uma regra de você chegar lá e falar, oh, que legal, agora estou morto. Não, né? É, cada um vai reagir de uma forma, mesmo sabendo que existe uma vida espiritual e que a gente pode voltar depois a reencarnar. Imagina para aquelas pessoas que não acreditam, que não aceitam esse tipo de explicação. Então, eles pensam, a princípio, que eles estão ali no manicômio, que eles estão no hospital psiquiátrico. Mas, gente, que todo mundo é louco. Né? E fala assim, a galera é tão louca que tá falando que a gente tá morto. Se liga, tô vivo, tô falando que a gente tá morto. Como assim? Não pode, né? Então não entra, porque não é da sua natureza, da sua cultura, que isso seja verdade. E aí, para eles foi difícil essa aceitação, tiveram que buscar ali quem é o responsável desse hospital, quem é o responsável, não sei o quê. E daí a gente tem a participação do maravilhoso Lima Duarte nesse filme, porque eu adoro esse homem, né, gente? Ele é maravilhoso. A gente tem que dar esse crédito. E aí, a gente tem que dar uma de fã aqui no negócio. Aí aparece Lima Duarte como um dos principais ali, personagens que vai guiá-los e vai dar aí as explicações para eles de que, olha, vocês realmente estão num plano diferente, mas eu vou mostrar para vocês tudo isso. E para eles a aceitação, para a Evelina ainda é mais difícil essa aceitação de, gente, até as pessoas responsáveis estão loucas, né? Falando que como é que eu tô morta se eu tô viva? Eu acho que deve ser uma sensação diferente, né? Tipo, eu tô morta, mas eu tô viva, não é? Mas a gente tem que entender que o morto é o corpo físico, é a charrete. A charrete, lembra que a charrete desgruda, a charrete sai do cavalo, não é fácil. O condutor pode sair ali da charrete fácil. Então, lembra que a charrete desgruda. A nossa charretinha aqui, né, morre. Tem uma hora que fisicamente não consegue mais ficar aqui. O nosso corpo vai até um limite. A gente tem um limite físico. Nesse caso, eles desencarnaram ainda jovens, né? Por um motivo de saúde e tudo mais. Mas se mesmo que a gente não desencarne por um motivo de saúde, ou um acidente, ou qualquer coisa assim, a gente vai desencarnar, mas é o corpinho que fica. A gente continua ali igualzinho a princípio, né? Mas no outro plano. E nem por falar do lado de lá, é lado de lá, mas a gente, às vezes nem é do lado de lá, né? A gente está aqui, só que a gente não vê. Bom, ficou confuso. E daí tem a questão de nós carregarmos as nossas culpas, as nossas, tudo que nós fazemos aqui nós continuamos levando para lá. Não o que nós temos, o que nós temos de material, meu corpo é material e as coisas que eu consegui são materiais, isso a gente não vai levar. Mas a gente vai levar o que nós fizemos, né? O que nós aprendemos, né, Damião? E aí a gente tem um tema que é tão apropriado, né, nesse filme, né? Primeiro isso, né? Os dois têm culpa, carregam o sentimento de dívida. E aí a gente abre aqui, né, Tati, um importante momento, né, na sessão Pipoca Espiritual, para que a gente possa parar, né, quanto é importante, né? E a vida continua, nos traz essa reflexão, que eu queria fazer uma pausa para você de falar da importância do evangelho no lar, o quanto é importante, né, esses momentos de conexão. Veja, são as conexões que, por exemplo, a Tati traz aqui no canal, quando nas segundas-feiras, quando ela tem aqui a vibração de amor, a gente tem a importância, Tati, eu volto com você para a gente falar um pouco do evangelho no lar, essa sintonia tão maravilhosa que temos, essa possibilidade. O filme nos traz essa reflexão, hein, Tati? A gente já falou aqui no canal, inclusive, 2 vezes com o senhor Luiz, que o senhor Luiz Cláudio é uma das pessoas mais importantes aí do movimento do Evangelho no Lar, no Brasil. E agora no mundo, né? Porque agora que a gente está na internet, a gente está no mundo inteiro. O Evangelho no Lar, ele é muito importante para nós
trazermos para perto de nós as energias que nós precisamos, para nós iluminarmos o nosso lar. E no filme, isso é retratado, porque quando a gente traz, quando a gente faz uma oração dentro da nossa casa, quando nós vibramos pelo próximo dentro da nossa casa, a gente está fazendo o quê? Emanando amor, emanando energia positiva, emanando luz. Nós estamos pedindo luz para dentro da nossa casa e nós estamos recebendo. O que é o Evangelho no lar? É simplesmente uma grande oração, uma grande vibração. É nós pegarmos o Evangelho, fazermos uma leitura. Ai, mas existe um ritual. Não é um ritual. Existe uma maneira de fazer, mas se a gente fizer diferente, tudo bem. Então, no geral, a gente faz uma leitura do Evangelho, nós pedimos ali a proteção espiritual, nós pedimos por todas as outras pessoas que vivem ali, por todo o nosso planeta. Nós fazemos uma grande vibração por todos aqueles que estão necessitando, sem chamar nenhum espírito, sem invocar ninguém, né? A gente não precisa fazer isso e não pode fazer isso. Então, isso não é recomendado para nada. E a gente pede para que eles fluidifiquem essa água. Então, para ter ali umas energias, para que a gente consiga colocar essas energias também no nosso corpo físico. Tal é a importância de nós cuidarmos do nosso corpo físico, mental e espiritual. Lembra lá da charrete? A charretinha tem que ser cuidada também. Então, no filme, eles mostram o quanto o lar fica iluminado. E daí todos os espíritos inferiores, aqueles que, não estou falando inferiores de maldade, também tem, mas os espíritos que estão buscando luz, que estão precisando de auxílio, eles vão ser retirados dali e eles vão ser levados para um local onde eles precisam ser tratados, onde eles precisam saber que, olha, ali não é o seu lar, você não pode ficar ali com essa família, você não pode ficar ali nessa casa, porque quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente atrai os nossos espíritos benfeitores para nos auxiliarem nisso. Então, vai auxiliar tanto as pessoas que estão encarnadas quanto os desencarnados. Então, eles vão ser auxiliados também. E no filme mostra essa parte. E mostra também que eles são convidados a conhecer também a zona umbralina. Ou seja, para onde vão os espíritos que estão sofrendo depois do desencarne? E daí, nesse local que é retratado como um local mais escuro, uma zona mais de sofrimento, eles também têm encontros com pessoas que a gente conhece. E aí, Evelina encontra com uma das pessoas, né, que ela tinha essa dívida, que ela carregava essa culpa pelos seus atos, que é retratado como Túlio. Ou seja, os dois, tanto Ernesto quanto Evelina, que se conheceram, eles tinham culpas por atos que eles tinham cometido durante toda a sua vida e que nenhum contou para ninguém. Porque sabe aquelas coisas que a gente passa na vida e que a gente tem vergonha de contar para os outros? Porque são atos que são fortes para nós. Os dois carregavam culpas. Evelina, porque, vou dar um spoiler, tá? Evelina, vou contar um pedaço importante da história. Evelina, porque tinha dois relacionamentos, não sabia com qual ficar ali, com qual dos dois, qual dos dois escolher, e um dos relacionamentos, uma das pessoas, um dos homens que ela se relacionava, não aguentou essa ruptura e se matou. E ela levou com ela essa culpa. E sendo que ela depois ia se declarar para ele e tudo mais. Bom, já dei spoiler demais. Daí, vocês têm que ler o livro ou assistir o filme. E Ernesto também carregava uma culpa. Por quê? Por ciúme. Ele também tentou matar uma pessoa, que não era qualquer pessoa, era um grande amigo. Por ciúme. Então, eles carregavam essa culpa muito forte. Quando a gente carrega a nossa culpa, a gente leva essa energia pesada para onde a gente vai.
E isso já começa aqui, né, Damião? Tanto encarnado quanto desencarnado. Sim, porque, na verdade, aqui nesse momento, né, carregamos e fazemos, somos seres humanos, erramos. Por isso é que é importante, né, quando a gente fala, né, perdoar, já lembrar de Jesus, perdoar, sabe, os nossos inimigos. A gente está tendo esse exercício agora como encarnado, e quando desencarnado, ele está aí, presente, né? E aí o filme nos traz, né, e a vida continua, o encontro e as descobertas sobre os familiares, a ligação de outras vidas. Isso é muito presente, né? O quanto, na verdade, né? E isso realmente acaba acontecendo quando do nosso retorno à pátria espiritual. E essas lembranças, para que você possa perceber, e isso é importante, né, Tati, a gente passar para as pessoas, não são aquilo que a gente lembra, é a nossa consciência. É a lembrança que vem aonde? Vem da nossa consciência, daquilo que nos comprometemos a realizar no trabalho do bem e aquilo que a gente conseguiu cumprir. Sabe, a consciência vai nos cobrar isso sabe, já nos cobra hoje, né, nessa existência. No plano espiritual, aí amplia tudo isso, é de parar e falar, peraí, você foi lá para quê? Qual foi a missão a cumprir? E aquilo que nós não conseguimos fazer e executar, ou que até deixamos de lado. E a vida continua, vem trazendo. E o filme vai relatando isso, né? Porque essa proximidade depois com os familiares, você vai percebendo nada por acaso, né, Tatiana? O porquê desses encontros, o porquê desse momento de estar juntos ali, para que possam se ajustar, né? Todos esses momentos, né, Tatiana? Damião, quando você fala de consciência, porque quando nós estamos ali, a gente tem a nossa consciência expandida. Então, a questão da culpa não vai ser ninguém que vai chegar lá e falar, viu, vamos lá, deixa eu pegar uma lista. Você fez isso, você fez isso, você fez isso. Não tem, não tem. A gente fala da listinha negra e tal, mas não, ela não existe. Ela, na verdade, existe dentro de nós. Então, quem vai culpar a gente vai ser a gente mesmo. Porque nós ali temos a nossa consciência expandida. Então, ali a culpa vem não porque alguém vai apontar o dedo ou vai trazer a listinha, mas porque nós mesmos vamos nos cobrar por isso. Então, quando eles têm a possibilidade de visitar a família, quando eles se veem mais prontos para isso, eles têm a possibilidade de visitar a família. E qual não é a surpresa quando a Evelina vai visitar o marido e eles estão ali falando sobre ela, eles por quê? Porque o marido tem uma outra pessoa, já tinha antes dela morrer, ela escuta toda a história, fica super mal com tudo isso. Ernesto, que estava só aguardando ela do lado de fora, vê que ela está demorando muito, resolve entrar na casa para descobrir o porquê que ela ainda não tinha, né, deixado ali o marido e tudo mais, porque eles têm que voltar. E ele descobre que é porque ele descobre também a ligação dele com a Evelina. Qual é a ligação dele com a Evelina? É a filha dele que está com o marido da Evelina. E daí ele, né, fala, meu Deus, como minha filha e tudo mais. E trabalham ali a questão da culpa, né? O porquê que eles se encontraram, que não foi por acaso. Existia ali uma ligação. E não era só essa ligação. Ele depois vai visitar a sua família, visita a sua esposa, vê que a esposa tem mediunidade, vê ele, mas ela é tratada como louca, porque ela tem uma mediunidade totalmente desequilibrada, ela não entende aquilo. As pessoas a tratam como louca. E ele encontra quem? Um espírito obsessor ali com aquela mulher. Que quem é? Quem ele tentou matar. Então, e quem é a pessoa, né, que tentou matar e que está ali no meio de tudo isso? O pai da Evelina. Então, gente, nada é por acaso. Todas as histórias se entrelaçam. E nessa história tem esse entrelaçamento de histórias e de vidas, em que daí eles têm que ajustar tudo isso.
que às vezes a gente vem numa família em que as pessoas não se dão? Às vezes, ai, mas meu irmão, não consigo me dar bem com meu irmão, ou com meu pai, ou com a minha mãe e tudo mais. Porque existe esse passado. E nesse filme, nesse livro, a gente vê essa história. A vida continua. Mas por que ela continua também? Porque a gente precisa ajustar algumas coisas. A gente precisa depois ir para o plano espiritual, tomar consciência de tudo isso, e a gente ainda tem escolhas, a gente tem imposições, tem coisas que a gente vai precisar passar, a gente tem as nossas provas, e aí a gente tem que voltar para cá. Quando a gente tem ajustes com várias pessoas, a gente tem que voltar para cá onde? Com essas mesmas pessoas no nosso clã familiar ou próximos de nós, porque a gente tem que conviver novamente para a gente aprender o quê? O perdão, o amor, a compaixão para com todas essas pessoas. Então, ali a gente ainda tem o desfecho em que eles, como espíritos, precisam ajudar a essas pessoas que continuam encarnadas a perdoar, a fazer esse trabalho, né? Eles têm que ajudar esses inimigos a se reconciliarem, né, Damião? E olha, eu vou dar uma dica para você que está assistindo a sessão Pipoca Espiritual, a nível de estudo do que a gente está falando. A gente tem aí o filme E a Vida Continua, tem o livro E a Vida Continua, mas vamos trazer para você uma lembrança. Livro dos Espíritos, questões 258 a 254. Escolha das provas. Quando falamos das escolhas das provas, devemos ter consciência de que o próprio Espírito escolhe o gênero de provas que vai passar. Isso porque temos o livre-arbítrio. Importante a gente lembrar dessas questões 258 a 264 para o estudo, porque está ali no Livro dos Espíritos, as perguntas vão saindo de forma tão natural por Kardec, né, Tatiana? Que, na verdade, é um livro, é estudar tudo isso, a 258. No estado errante, antes da nossa existência, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida, ele mesmo escolhe, está lá a resposta. O gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio, né, Tatiana? Exatamente. Estudar. Mas não só estudar, colocar em prática. Eu sempre vou falar disso aqui no canal. Eu sou muito chata com isso. A gente precisa estudar e colocar em prática, lembrando sempre que o Livro dos Espíritos é a nossa base. Tem ali mais de 1000 perguntas, e então tem mais de 1000 respostas. Então, se a gente tem essas respostas, a gente precisa trabalhar com elas, trabalhar isso na nossa vida e ter a consciência de que se a vida continua para nós, tem um porquê. Tem um porquê de nós estarmos aqui, tem um porquê de nós passarmos por essas provas, tem um porquê de tantas dificuldades, porque uma pessoa passa por tantas dificuldades e outras por tantas facilidades, porque as nossas diferenças. E daí a gente também tem que perguntar por que das nossas igualdades, porque todos nós somos feitos iguais. Então, a gente precisa trabalhar com tudo isso da melhor forma. Então, eu convido vocês a estudar os livros de Kardec, mas também as histórias, os romances, os livros do Chico, que trazem todo esse ensinamento, e todos esses filmes maravilhosos que são colocados e produzidos aí para a gente estudar. E cada sexta-feira a gente vai falar de um filme diferente. E sem, com conteúdo espírita, espiritual, aquele que não tem nada a ver, mas a gente vai achar. E vocês vão ver aqui que a gente consegue fazer uma reflexão sobre a vida toda sexta-feira, né, Damião? Olha, fazer uma reflexão da vida é isso que a Tati falou, vou só repetir. Tem o estudar, vai, olha, tá aí, e a vida continua o filme, vai ver a Amanda Costa ali, vai ver Lima Duarte, vai acompanhar esse trabalho maravilhoso do Oceano Vieira de Mello, e mais, né? Vai acompanhar também, eu acho que isso que a Tatiana colocou, né? Vamos colocar em prática, gente. Vai ver o diretor Paulo Figueiredo no filme, mas é aquilo, né? A Tati lembrou bem, né? É essa parte nossa, né? Depois de todo esse estudo, colocar em prática.
errando, acertando, mas tendo a consciência, né, Tati? Olha, errei. Então, opa, tá vendo? Esse é o grande exercício, essa grande oportunidade que estamos tendo, colocarmos em prática. Se errou, é aquela história. Caiu, tropeçou, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. De novo, vamos tentar e falar, pera, uma vez, errei, duas. Uma é aquela história também. Uma é pouco, dois é bom, três é demais, né, Tatiana? Três vezes já está na hora de aprender e fazer certo, né, Tatiana? Bom, não importa quantos tombos, a gente precisa levantar. Então, a gente precisa levantar e trabalhar. Eu convido vocês a assistirem E a Vida Continua. Pegarem essas reflexões aqui do que a gente fez. Se você já assistiu, assista novamente e reflita também sobre todos os pontos. Se a gente deixou alguma coisa passar que você acha que é muito interessante, escreve aqui, deixa aqui nos seus comentários. E manda pra gente dicas de filmes também que vocês querem que a gente comente aqui, porque a gente aceita todas as sugestões e a gente vai fazer grande sacrifício de assistir mais filmes, que é uma coisa que a gente quase não gosta. Convido vocês então a voltarem. Toda sexta-feira a gente vai falar sobre um filme. Então, conto com vocês na próxima sexta. Gente, um beijo, fiquem com Deus. Até mais. Tchau!